Hoje o quadro Fala Doutor é sobre um assunto que tira literalmente o sono de muitas mulheres, os hormônios. E para bater um papo sobre os hormônios femininos, está aqui comigo o ginecologista e obstetra Murilo César Fronza Júnior. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Vamos então falar dos hormônios femininos, né? Conta pra gente quais são os principais. O principal hormônio da mulher é o estrogênio, é o que confere as características secundárias, sexuais secundárias da mulher. Existem vários hormônios, mas o principal da mulher é esse hormônio, chama-se estrogênio. E fora ele, quais são os outros? Existem vários. A mulher, os ovários produzem alguns outros hormônios, a suprarrenal produz alguns outros hormônios, a mulher tem vários hormônios. Tem também testosterona, que é o hormônio do homem, a mulher também produz, mas que confere as características da mulher, o principal produzido nos ovários é o estrogênio. É o estrogênio. E para que servem os hormônios, doutor? Os hormônios servem para muitas coisas, né? Então, o estrogênio confere todas as características ou alguma das características sexuais secundárias da mulher, o desenvolvimento das mamas, é estrogênio dependente, participa em todo o processo de ovulação da mulher e, consequentemente, para a gestação no futuro. Então, são muito importantes. Os hormônios conferem todas as nossas características. As nossas características. Exato. E a gente sabe que existe muita variação de hormônios, né? Muitas variações. Hoje a gente dosa muito pouco o hormônio em ginecologia, são casos muito específicos, porque essas variações conferem, você não consegue ter, às vezes, a variação, depende, claro, de alguns kits do laboratório, mas as variações são muito grandes. Então, assim, não é 1 ou 2. O hormônio pode estar normal se ele tiver, dependendo da fase do ciclo, em 20, ele pode estar lá em quase 300 no meio do ciclo, na fase do pico ovulatório. Muita variação. Então, a interpretação se faz um pouco mais difícil. Então, para que você dose o hormônio, você tem que ter uma coisa muito específica. A gente não precisa necessariamente sair dosando o hormônio para entender como estão os hormônios, que eles estão normais. Existem outras situações que a gente pode, no exame clínico, na anamnese, identificar alguma alteração. E em algumas situações específicas, aí sim a dosagem se faz necessária. Tá, agora, doutor, o que altera, né, a quantidade de hormônios? Existem várias coisas que alteram a quantidade de hormônios. Você pode ter alterações hormonais desde atividade física excessiva, né, a nível profissional. Então, algumas atletas que fazem competição e profissionais de algumas áreas que fazem competição, elas podem ter algumas alterações que podem baixar esses níveis hormonais. Você pode ter obesidade como um outro fator importante para as alterações hormonais. Algumas disfunções do próprio ovário, existem falência ovariana prematura, mulheres jovens que podem ter os hormônios alterados porque o ovário não está funcionando, ele não responde mais de maneira adequada. Então, as causas são diversas. A gente vê que muitas mulheres sofrem principalmente com a falta dos hormônios. A falta dos hormônios, Né? Mais do que o excesso, acho que é a falta. É muito mais frequente, muito mais comum. Né? Então, a falta se caracteriza fundamentalmente na menopausa. A mulher, quando ela entra na menopausa, entra em falência ovariana. E isso denota uma diminuição significativa de todos os hormônios. Isso faz com que existam várias repercussões sistêmicas que a mulher tem durante esse período. É passível de tratamento, a gente consegue tratar isso de uma maneira bem adequada hoje. Não são todas as pacientes que podem se submeter a esse tratamento, a gente tem que você tem que colocar, você tem que especificar cada uma dessas pacientes, solicitar exames, individualizar cada uma dessas pacientes. Mas a grande maioria tem condição de tratar. E quais são os problemas causados por essa falta aí de... Pela falta de hormônio? Por exemplo, quando o ovário entra em falência, uma das queixas muito comuns, ou a mais comum, que é quase 80% das pacientes referem, são as ondas de calor. Né? As ondas de calor, o famoso fogacho, as ondas de calor. Essa é a queixa mais frequente, a mais referida, mas existem várias outras. O estrogênio participa no microambiente cerebral, nas conexões cerebrais, ele participa no trofismo da vagina, então existe uma diminuição do trofismo, fica enrugado, como a pele como um todo, no colágeno da própria pele. Existem várias situações que são importantes. A gente consegue tratar quase todas hoje sem dar especificamente hormônio. A mais difícil é tratar as ondas de calor sem hormônio. As ondas de calor
Essas aí não passam. Existem algumas mulheres que elas não conseguem simplesmente conviver com ondas de calor. Olha. Elas são ondas de calor muito frequentes, várias vezes ao dia, e o hormônio se presta muito bem para tratar isso. E olha, para quem mora aqui em Joinville, isso aí é um problema, né? Um problema quente pra caramba, mais cidade. sério ainda. Exatamente. Doutora, então, além do estrogênio que você falou aqui pra gente, tem também a tireoide, né? Que a gente escuta muito falar de hipotireoidismo, hipertireoidismo. O hipertireoidismo ele é menos frequente do que o hipotireoidismo. A tireoide é uma glândula, né, localizada aqui no pescoço, que é muito importante também. É uma doença muito frequente em mulheres, especialmente ela comete a frequência homem e mulher é mais de 4:1, então ela é muito mais incidente em mulheres, e especificamente em mulheres com mais de 50 anos de idade. Se faz mandatório hoje o rastreamento para todas essas pacientes acima dessa faixa etária com exames seriados, a gente chama de TSH, que é o hormônio que a gente dosa para fazer a avaliação dessas pacientes. E, na necessidade, fazer a reposição desse hormônio também. Desse hormônio. Porque, doutora, a gente fala aqui, porque muitas mulheres, às vezes, estão lá em casa com o cabelo caindo, as unhas fracas, às vezes faz dieta pra caramba e não consegue emagrecer, e isso pode, sim, ter a ver com os hormônios, né? Sim, pode ter a ver com os hormônios. Assim, existe essa mística de que toda mulher com hipotireoidismo acaba ganhando peso. Não é bem assim. Existe uma alteração no metabolismo basal, baixa um pouco as reações do organismo, a quantidade de energia que a gente despende para sobreviver. Então existe uma diminuição e isso pode acarretar sim no aumento de peso. Mas na grande maioria das vezes existem muitos outros fatores associados que estão sendo responsáveis por esse aumento de peso. Tá, tem gente mandando WhatsApp, é isso? Tem uma perguntinha aqui, a Vanessa mandou pra gente assim: eu tenho tireoide, não tomo comprimido e quero engravidar, mas descobri que eu tenho ovário policístico. O que eu devo fazer? Aumentar os hormônios? Não. Ela tem que tomar o hormônio de tireoide. Se ela tem um hipotireoidismo, ela deve usar o hormônio de tireoide. Ela deve fazer uma reposição. Isso é muito importante. A paciente, na hora de gestar, ela precisa estar necessariamente com a tireoide, com os hormônios de tireoide devidamente adequados, devidamente avaliados, adequados, porque dificulta tanto a gravidez como aumenta o risco de abortamento. Então essa paciente, ela precisa estar devidamente tratada e precisa estar no nível normal, para que ela possa engravidar com mais segurança. Quanto ao ovário micropolicístico, aí a gente precisa individualizar caso a caso. Nem todos os ovários que são tidos como micropolicísticos são de verdade micropolicísticos. Existe uma confusão a respeito disso, a gente precisa individualizar o caso da paciente. Tá certo, então, doutor Murilo. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, a gente tem que encerrar. Muito obrigada pela sua presença e pelos convite. esclarecimentos também. À disposição.